os seus? Porque nós não vivemos pela vista, nós vivemos pela... Então a lâmpada é para os meus... É Deus falando assim: se você der um passo à frente, eu ilumino o próximo. Se você der mais um passo à frente, eu ilumino o próximo. Porque nós não vivemos por aquilo que nós enxergamos. É por isso que hoje jovens como eu, dentro do campo ou fora do campo, dentro da igreja, no ministério afora, no Brasil, no mundo, você vê um certo desanimar. Antigamente existia aí, os senhores que são mais novos talvez não vão entender, as irmãs vão entender isso, os irmãos aqui vão entender isso, mas existia um ímpeto muito maior em servir ao Senhor. Existia um ímpeto muito maior em fazer algo para Deus dentro da igreja. Por que houve um desanimar? Porque nós aprendemos dentro da nossa era moderna que nos dá tudo na mão na hora que a gente quer. Se você não tem comida em casa, você chegar em 10 minutos, você pode abrir um aplicativo e em 15 chega na sua casa o que você quiser comer. É assim ou não é? E a gente acha que a igreja é do mesmo jeito. A gente acha que a igreja é plano de carreira, né? Você chega aqui obreiro, você tem que virar diácono, obrigatoriamente presbítero, obrigatoriamente evangelista. Tem gente que nasceu para ser diácono e vai morrer diácono, não por falta de capacidade, mas porque Deus quis assim. Porque ele não está enxergando a lâmpada para os pés, ele está enxergando a lâmpada. Não pode ser assim. Aquilo que Deus revela para você é o suficiente para que você venha caminhar. Aquilo que Deus escolheu para você é suficientemente necessário para que você venha fazer aquilo que Ele escolheu para que você viesse fazer. Mas vamos voltar a falar de lâmpada. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Para que a gente venha entender rapidamente, no pouco tempo que eu tenho, o que esse texto quer dizer, eu gostaria de trazer a vocês 3 exemplos e nós vamos tentar tratar neste momento de qualidade eles para que você venha compreender a luz dessa palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Se você vai, por exemplo, em Lucas, no capítulo de número 15, no versículo de número 8, você vai ter uma palavra um tanto quanto conhecida. O próprio Senhor vai falar sobre a parábola da dracma perdida. Ele vai falar que uma mulher, ela tinha 10 dracmas. E ela perde a dracma dentro da sua própria casa. Você sabe, você é inteligente, você estuda a Bíblia e vem na escola bíblica. Você sabe que a dracma é como se fosse uma moedinha, vamos dizer assim. Agora, o que danado aquela mulher fazia com 10 moedas? Eu preciso entender o porquê dela estar com 10 moedas e o porquê a importância dela perder. É muito verdade que a importância poderia se dar pelo simples fato de ser uma moeda que tem valor. Quando você perde dinheiro na sua casa, você vira as roupas todas no guarda-roupa, vai naquele esconderijo que só você sabe onde tem e tenta encontrar porque ali tem valor. Mas existe um significado maior aqui na dracma. A tradição judaica vai dizer que quando o homem ia desposar uma mulher, eles chegavam, conversavam, falavam: beleza, a gente vai casar, é isso mesmo. E ele falava: então se prepara, que a qualquer momento eu vou voltar para que a gente venha casar. Olha que loucura! Enquanto o homem não chegava, ou enquanto o noivo não chegava, para ter um encontro com a noiva, e assim então culminar no casamento, a noiva tinha que estar preparada. Então suponhamos que você, jovem, moça, chegasse um rapaz até você e falasse: nós vamos casar. Ele não ia dizer a data. O que você ia ter que fazer? Segundo a tradição judaica, a mulher tinha que se vestir como noiva e ficar como noiva e estar pronta como noiva, pois isso demonstraria que aquela de fato era uma mulher diligente, que guardava os bons costumes e que estava pronta independentemente da hora. O noivo ia embora, acertava que ia casar, mas não dizia quando ia voltar. Como a mulher tinha que estar? Adornada como noiva. Se fosse nos dias de hoje, ela teria que estar de véu e grinalda, ela teria que estar preparada. E como é que segue a vida? Como é que faz as coisas de casa? Como é que lava prato, lava roupa, faz os afazeres, passa lustra móvel nos móveis, varre a casa, sendo que eu tenho que esperar o noivo chegar? Você faz tudo isso vestido de noivo. Olha que loucura. Então a mulher ela tinha que continuar a vida dela e aguardar o noivo chegar enquanto ela estava vestida de noiva. Só que a tradição tinha algo mais além. Além de você estar vestido de noiva, e óbvio que quando eu digo vestido de noiva não é como nos dias de hoje, mas sim segundo as vestimentas da época, ela aguardava o noivo chegar sem saber o dia e a hora que ele viria, bateria na sua casa. E ela, além de estar vestida de noiva, ela trazia sobre a sua cabeça um turbante. O que é turbante, Gustavo? É aquilo lá que os árabes usam. Vocês devem lembrar aquele chapéuzinho comprido, grande. E no decorrer desse chapéu, ou dentro dele, ela colocava 10 moedas de ouro, ou 10 dracmas. E olha só que interessante, a parábola vai dizer que essa mulher estava dentro da sua casa, porque o noivo ia chegar, então ela não podia sair de casa. Ela tinha que estar sempre dentro de casa e aguardando. Só que dentro da sua casa ela perdeu a dracma.
Das 10 que tinha, ela perdeu uma. E se o noivo chegasse e ela estivesse com 9? Ela poderia estar bonita, ela poderia estar adornada, mas ela não tinha mais o valor de antes. Sabe qual é o nosso problema? Nós estamos dentro da casa, estamos vestidos de noiva, parecemos como noiva, falamos como noiva, nós nos vestimos como noiva, nós carregamos a Bíblia como noiva, nós louvamos no grupo como noiva, nós viemos na consagração como noiva, a gente frequenta a doutrina, a escola bíblica, a gente faz tudo isso. Até às vezes, de vez em quando, a gente evangeliza, vez ou outra hora, tudo isso como noiva, mas nós perdemos o valor. E quando você parece noiva, mas não tem o valor de noiva, não serve de nada. Você vai ver que há uma importância muito grande enquanto o noivo vem e a noiva está preparada, lá em Mateus, no capítulo de número 25. Vai dizer que até o menino gritou na rua: ei, aí vem o noivo, sai ao encontro. Tem sempre alguém que tenta gritar e ajudar antes que ele venha chegar. Mas pode acontecer desse dia chegar para mim, para você, não necessariamente para todos, mas para você, e você não está pronto. E sabe qual é a loucura? Ela não perde o valor lá fora, ela perde o valor aqui dentro. Ela não deixa de parecer noiva, porque quando eu pareço noivo, eu engano todos que me veem, mas somente o noivo pode me analisar e dizer se eu estou ou não preparado. Já pensou? Você se perder dentro da sua própria casa? Mas quem tem lâmpada para os seus pés encontra o valor que foi perdido. E eu quero ser boca de Deus nessa noite e dizer que você não parece sua noiva. Se o valor em alguma parte foi perdida, hoje é noite de você encontrar essa dracma dentro da sua casa. Eu sou da época e sou remanescente do final desses tempos e agradeço a Deus por ter pegado o final dele, em que o valor de dentro de casa era demonstrado porque a dracma que nós carregávamos era tão brilhante que ela resplandecia no rosto e à vista de todos. Eu sou da época daquelas mães que levavam a pulso para o ciclo de oração. Eu me lembro, deu 6, 7 anos, minha mãe acordando no tapa: acorda menino, sábado de manhã, 6 horas da manhã. Eu falei: que é isso, mãe? Eu criança. Ela falando: vamos para a oração. A gente chegava na igreja e tinha uma irmã, 80 e poucos anos, o nome dela, olha que coisa de Deus, coisa de Deus, o nome dela era Irmã Docinho, olha só. A gente chegava na igreja e quando a gente falava: vamos chegar mais cedo, a gente chegava lá e a Irmã Docinho já estava. Sabe qual era a função da Irmã Docinho na igreja? Limpar a igreja. Olha que loucura. Mas ela chegava primeiro na oração, porque não é o cargo, é a responsabilidade, é diferente. Não tinha cartaz. Quando a igreja era top e era rica, fazia banner. Vocês jovens de hoje sabem nem o que é isso. A gente pagava um nome, ele escrevia num pano e a gente colocava na frente da igreja. E não tinha pregador famoso, tinha uns legais assim, mas era do bairro ali mesmo. Mas as pessoas não iam buscar quem ia pregar, as pessoas iam buscar. Olha, Senhor. Eu me lembro que antes da irmã dar UPA é coisa nova, né? Era UBS, posto, né? Antes da irmã levar a criança no posto 1h da manhã, 2, falava assim: não, vamos na casa do presbítero, vamos na casa do diácono. Era 1h da manhã, não tinha WhatsApp, não tinha esse negócio celular, só quem tinha era rico. Era comum tocar a companhia de profeta de madrugada e falava: pastor, pastora, missionário, missionária, varão, varoa, ora pelo meu filho. Sabe qual é a loucura? O menino entrava na casa do profeta doente e saía curado. E sabe o que é pior? A gente parece a mesma coisa de antes, só que o valor não é mais o mesmo. É ou não é? Eu me lembro do meu pai, que Deus o tenha em um bom lugar, indo evangelizar nas ruas, nas favelas da onde a gente mora. E quando ele passava com mãe e com os outros irmãos simples, irmão, pastor antes não era feito hoje, hoje os pastores é engenheiro, né? Coisa linda, né? Antes o pastor era pedreiro, mal sabia falar, nós fomos, nós fizemos. Mas quando o pastor passava com o pai, os irmãos, sabe o que eu percebia? Quando estava tocando forró, os irmãos pulam, os rapazes dentro do bar falavam: ei, os
o irmão está passando. Eu me lembro de mãe entrando dentro das bocas com os irmãos e os traficantes, o pessoal escondendo armas, escondendo drogas, se estava com cigarro, pisava. A gente tinha um valor tão grande. Mas aí foi perdendo. E nós não somos mais o mesmo. Hoje as nossas igrejas são cheias de iluminação, são cheias de aparatos tecnológicos maravilhosos, e isso é para a glória de Deus. Mas nós somos tão iluminados pela tecnologia e nós perdemos a iluminação que nos mostra o caminho dos pés. E aí o salmista, ele, olha que coisa de louco, o salmista, muitíssimos anos atrás, vai dizer: se o meu corpo errar os caminhos, endireita as minhas veredas. Por que não acontece mais cura? Por que não tem mais gente endemoniada na igreja? Será que nós estamos tão santos assim? Será que nós melhoramos tanto? Eu lembrando aqui agora, eu me recordo de situações em que chegava na porta da igreja e caía endemoniado. Que loucura é essa? Hoje, às vezes, o demônio entra, dá paz do Senhor, às vezes até prega. É ou não é? Eu estou falando loucura aqui? Estou falando algo que está fora? Será que nós perdemos alguma coisa? A gente ainda parece noivo, mas alguma coisa foi perdida. Mas quem tem lâmpada não se perde. Quem tem lâmpada não é enganado. Quem tem lâmpada não aceita qualquer coisa. Quem tem lâmpada não escuta qualquer palavra. Quem tem lâmpada não é abençoado ou alimentado pelo miojo que sai do altar. A gente é alimentado pelo pão vivo que desceu do céu. A gente não bebe essa água industrializada, a gente bebe água viva e a gente não torna mais a ter sede. Araia sebe de onde vai. Araia sebe de onde rece, ele me dá raia sube de onde vai. Ei, já tem gente chorando aqui. Será que alguém encontrou uma dracma dentro da casa bendita? Araia sebe de onde rece. Outro exemplo que você vai ver é lá em Lucas, no capítulo de número 15, no versículo de número 11. Vai contar a história do filho pródigo. Aí você vai falar: aquele que foi embora, onde é que estava? E sim, mas eu poderia também chamar de filho pródigo não aquele que se foi, mas aquele que ficou. Porque no final da história você percebe que o que ficou estava tão perdido como o que tinha ido embora, porque ele não tinha alegria na volta do que se foi. Sabe por quê? Nós nos achamos melhores do que aqueles que saíram. Você viu o pastor fulano de tal, rapaz, uma bênção, estava aqui esses dias, caiu, eu sabia já, o diabo purinho na vida do irmão. Viu aquele cantor, caiu, voltou aí, ó. Acho que pode enganar alguém. Estamos tão perdidos aqui dentro quanto eles lá fora. Porque hoje se vale mais o que se mostra ser, não o que se é de fato. Se eu parecer ser, é muito melhor do que se eu for. E eu vou te falar, o sistema valoriza exatamente quem parece, não quem é realmente. E aí se torna mais atrativo para a minha geração que quer ganhar like e agenda. Parecer, andar com quem parece, falar como quem fala. É ou não é? Se vestir com quem parece ser. Eu sou da época em que o irmão sentava lá no fundo lá, e quando alguém subia aqui falava: não subo! Se subir eu, Deus leva. Olha que loucura. Vai dizer isso hoje. Você leva um processo. A gente mudou, mas Deus ainda é o mesmo. Araia sebe de onde rece. Araia sebe de onde rece. O homem faz planos, cria ideias, cria novas formas, ações. Hoje tem um tal de coach que ensina tudo, como ser, como não ser, mas nós que vivemos à luz da Bíblia somos embasados ainda por esta palavra. Araia sebe de onde raça, ele de onde campo rece. Alabadaia sebe de onde raça, ele me dá a sombra. Que vai
irmão lá em casa, o pastor Genildo conhece ele. Uma bênção, rebelde, geração X, né, que eles chamam hoje, né, que é a geração mais nova aí. Os sub-18, sub-12, sub-13, sub-15, né? Isso aí, meu irmão, nem olha. E você sabe que essa nossa nova geração, ela sabe de tudo, né? Ela é formada em engenharia, astronomia, qualquer assunto que você falar, ela sabe mais do que você. E se você for pai, fala que a senhora é velha. A senhora é muito velha. E por misericórdia, eu não sei se por bênção ou por judiação, Deus me deu a maior regional do campo. Imagina só você. Às vezes eu fico feliz e às vezes eu fico triste. Eu falo, não tem condições não. 160 e poucos jovens, é uma loucura. E o mais difícil é sempre da nossa casa, não é verdade? Você já percebeu isso? Você arruma o meio de campo de todo mundo, não consegue ajeitar o seu? É ou não é? Mas fulana vem aqui em casa, você ora lá, o cara está aleijado, ele levanta na hora, mas lá na sua casa Deus não cura a gripe através de você, não é verdade ou não? Tinha lugar que Jesus ia que ele não conseguia fazer milagre. Você acredita em Jesus? Porque é uma via de duas mãos, né? Você tem que ajudar também, você tem que fazer a sua parte, mas às vezes não tem honra na própria casa. Lá em casa, quando falta luz, a gente senta para conversar, porque a gente é filho de família do norte. E a gente é filho sem pai, o pai morreu faz uns anos. E aí mãe senta lá, todo mundo conversa. E o assunto naquela falta de luz, naquela feita, foi falar um pouco de tudo da vida. E meu irmão meio revoltado com a vida, meio revoltado com tudo. E mãe olhou para ele e falou, rapaz, não fale essas coisas, não diga, não seja assim, não seja assim. Não, é que eu sou assim, ponto, e acabou. Tá bom. Trabalhando, orou para Deus dar emprego, Deus dá emprego também. Mas ele deixou de ir ao culto para ir fazer hora extra, loucura, domingo. E cheio da razão. Hoje você não consegue convencer a nossa juventude no argumento, não consegue, não. Se você consegue, me ensine, por favor. Eu sou novo, eu sou careca, mas eu sou novo. Eu estou apto a aprender, porque até hoje eu não consegui convencer no argumento. Você só consegue convencer no resultado. E nem tudo dá resultado de imediato, não é? Do nada esse menino ficou mal, ninguém sabia o que ele tinha. Doente. Ok. Um dia a gente chega em casa, come uma pizza, conversa, assiste o Fantástico depois do culto, aquela coisa toda, toma uma Coca-Cola. Outro dia ele acorda mal, vai ao médico. Chega lá no médico. Qual é o diagnóstico? Tuberculose. Do nada. Agente de saúde para a gente, eu estava até indo para o trabalho, agente de saúde para no meio da rua, nem vá, não faça nada não, porque isso aí é tão infeccioso quanto Covid, não faz não. Gente, vai todo mundo fazer o exame. Falou, olha, se você estiver, o negócio é complicado, é loucura mesmo e tal, aquele negócio, aquele medo, meu Deus, o que está acontecendo? Vai fazer o exame, todo mundo de casa negativo, só ele positivo. Se Deus tiver que tratar com você, Ele vai tratar com você. Na noite anterior, eu tomei Coca-Cola com a tuberculose, dormi com a tuberculose, a gente dormiu quase perto um do outro, assistindo o filme. Mas o tratar de Deus era com quem? Com Ele. Então não tem nada a ver com a gente. Se Deus quiser tratar com você, Ele vai tratar com você. Resistente ainda ficou 2 meses no hospital. Tuberculose não faz as plaquetas sanguíneas descer, não faz sentido. O médico chama a gente de lado e fala, a gente não tem certeza, mas o diagnóstico é de leucemia. Porque a tuberculose não faz isso. Mãe desespera. Aí você que é mãe vai entender. 2 meses no hospital, o menino tinha 70 quilos, foi para 50. Certo dia, eu estou indo para uma agenda antes de ministrar. Meu irmão liga para mim, falando, Gustavo, no dia do meu aniversário, essa agenda foi dia 11 de maio. Gustavo, me perdoa. Eu te amo. Quero ir para casa. O que Deus vai precisar fazer para você mudar? Ou para você voltar aonde você estava antes?
O diagnóstico era de tuberculose. Ontem ele lá no Mário Covas, a médica falou, era de leucemia, né? O medo, né, que eles tinham, a margem por intermédio do que estava acontecendo. Ontem ele foi lá no Mário Covas, a médica falou, olha, a suspeita era de leucemia, né? Essa suspeita não tem mais. Eu imagino Deus lá no céu falando células cancerígenas. Eu as repreendo agora. Alaia sebre onde raça. Alabaia sebre onde raça. Plaquetas sanguíneas, volte ao seu nível normal. Alaia sebre onde raça. Quem é esse que até o vento, o mar, a doença, a provação obedece? Abaia sebre onde raça. E deixa eu te falar, tá doente ele ainda, mas a gente não deixou de ir à igreja. A gente não deixou de dizer que Jesus é santo. A gente não deixou de fazer os cultos. A gente não deixou dos nossos cargos de lado. Sabe por quê? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quem anda com a lâmpada de Israel sobre os seus pés não se perde no meio do vento, não se perde no meio da prova, não se perde no meio da doença, não se perde no meio da dificuldade, não se perde no meio de qualquer situação que seja, porque aquele que é